Fala, gente boa! Bem-vindos ao meu canal, Evandro Moretti aqui. E o tema de hoje também muito importante é a respeito daquele pessoal que vive ouvindo a voz de Deus. Sabe, não sei se você conhece alguém, eu conheço muita gente assim, e a maioria são de denominações pentecostais, neopentecostais ou carismáticas. Deus falou comigo, Deus usou fulano para falar comigo, eu tenho que tomar essa direção ou aquela direção. E é impressionante o número de pessoas que nós temos aqui neste país que seguem religiosamente esse conceito de Deus falar com elas o tempo inteiro. Mas será que é Deus mesmo? Nós vamos responder, nós vamos deixar alguns textos do Evangelho para eliminar a dúvida que você tenha a respeito deste assunto. Antes de prosseguir com o vídeo, eu peço que você deixe o seu like, o seu joinha é muito importante. Este é o canal da Fé Cristã com Bom Senso. Nos ajude a avançar. A proposta deste canal é eliminar todo conceito aprisionador, tá? Aquele conceito que leva as pessoas muitas vezes a viverem com pesos enormes em suas consciências desnecessariamente. E quando elas aprendem o evangelho simples, elas ficam livres. Através desses vídeos, muitas pessoas têm ficado libertas desses conceitos religiosos nocivos. É por isso que eu peço que você, sempre que assistir um vídeo da gente, deixe aí o seu like, o seu joinha, tá certo? Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e vamos em frente. Será que Deus fica falando o tempo inteiro com essa galera mesmo? Bom, nós vamos ler um texto aqui em João, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo, ou a poderosa voz de Deus, ou o próprio Deus, o conceito do divino, se manifestou em Jesus. Em Cristo, nós temos tudo o que precisamos saber a respeito da divindade, e Ele basta. Ok? Então vamos começar a responder essa pergunta usando esse texto. Na sequência a gente vai falar outros textos também muito importantes, tá? Será que Deus fala o tempo inteiro? Olha, do jeito que acontece no pentecostalismo, neopentecostalismo e alguns movimentos carismáticos, não. Definitivamente não. Aquilo é bizarrice, emocionalismo, aquilo é exagero, aquilo é sugestionamento. Definitivamente não tem nada a ver com a voz de Deus. Isso deixa pessoas doentes. Essas pessoas precisam de ajuda. Tem gente que não viaja sem pedir a oração da missionária, do pastor, do irmão que revela, para saber se é a vontade de Deus ou se não é. Tem gente que não namora, não casa, sem ficar ali perguntando para alguém que teve uma visão, que teve uma profecia. Isso é muito ruim. Isso deixa essas pessoas dependentes de outros que muitas vezes podem ser até mal intencionados. Tem um pretexto manipulador. Então, que esse vídeo alcance muitas pessoas e que elas fiquem livres deste conceito e dessa gente. Então Deus não fica falando o tempo inteiro assim, do eis que te digo, Deus mandou te dizer, aqui tem 5 pessoas que Deus mandou eu falar, Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma visão. Queridos, aqui no texto do Evangelho, nós, para termos uma base, temos a voz de Deus direcionada ao seu Filho unigênito, que é Cristo. 3 vezes. 3 vezes, tá? No batismo, na transfiguração e na entrada triunfal. 3 vezes Cristo ouve a voz do Pai. E hoje nós vemos, infelizmente, muitas pessoas, até mesmo supostamente, conseguem falar com Deus pelo celular. Está andando na rua, de repente, o que é, Senhor, que tu me disseste? É um negócio doente. E só acontece isso porque há uma promoção disso. Tem muita gente que promove esses acontecimentos, essas bizarrices. E quanto mais a pessoa vai aprendendo a simplicidade de Cristo, mais ela vai saindo desses movimentos religiosos e ficando realmente livres. Ok? Deus fala conosco? Deus fala conosco. Por exemplo, eu estou pensando no Evangelho e Deus está falando comigo.
enquanto eu observo as minhas ações conforme o Evangelho, Deus está falando comigo. A minha consciência, que está cheia do Evangelho da paz, é a voz de Deus presente em mim por onde eu ando, por onde quer que eu vá. É fácil, desde que você entende o Evangelho já está implantado em você. Você escuta a voz de Cristo no bom senso, no Evangelho, no amor, sem precisar ser um negócio exagerado, sabe? É na calmaria do dia a dia, do cotidiano, sem fazer alardes, barulhos, sem atrapalhar a paz do outro. A gente recebe vídeos, né, direto, de movimentos que estão à beira da loucura. Uns rodando, outros caindo, outro batendo o braço no irmão que está do lado, dizendo que é o movimento do Espírito Santo. Em cultos, eu já fui notificado de pessoas receberem 3 profecias no mesmo culto. Tudo isso é bizarrice. Olha para Cristo. Tá? Temos 3 falas de Deus direcionadas a Cristo durante o seu ministério. Ok? Então vamos parar com esses absurdos. Aí a gente quer, né, muitas vezes falar de forma mais compassiva, misericordiosa, porque a gente sabe que tem pessoas que estão lá sendo enganadas. Mas dá vontade de falar de forma mais grave com esses líderes que promovem situações assim, porque eles estão adoentando pessoas. Muitas vezes eles também estão doentes, mas muitas vezes eles sabem que o que eles promovem não é Deus, não é a voz de Deus, não é o Espírito Santo, mas continuam com isso. Tá? Então, qual é a voz de Deus no nosso ser? Outro exemplo de voz de Deus, que aparece lá no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Na grandeza da natureza, a gente vê o poder divinal. Tá? Então, nós não precisamos nos submeter a esse emocionalismo doentio. Se você está num ambiente assim, eu te convido a sair, a abandonar. Isso vai te fazer mal, certo? Então, esse tipo de voz de Deus aí, na orelha, isso não tem nada de voz de Deus, certo? Eu quero deixar um texto para você aqui, em Mateus, capítulo 17, versículo 5. Está escrito assim, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em que tenho prazer, escutai-o, ou a ele ouvi. A recomendação de Deus é que a gente olhe para Jesus. Em Cristo está a voz de Deus. Faça como Paulo falou, compare as coisas espirituais com as espirituais, tendo um modelo. Quem é esse modelo? Quem é esse padrão? É Jesus. Tendo isso em mente, Deus vai estar falando na sua consciência. E nós não precisamos nos submeter a essas loucuras. Então nós temos hoje, dentro das denominações, as profecias do óbvio, né? Coisas corriqueiras que acontecem com todo mundo. Tem pessoa com dor de cabeça, tem pessoa que não está bem de saúde, tem pessoa que está com problema emocional, e eles vão nesses problemas. Profecias do óbvio. Outras são as profecias da esperança. Vai acontecer um negócio muito bom com você, né? E aí eles, é claro, levam um tempinho para elaborar qual será essa coisa boa que vai acontecer com a pessoa. Então junta a obviedade, tá, com essas coisinhas aí que geram esperanças corriqueiras da vida, do dia a dia. Promessas, tá? Você vai gravar um CD, você vai pregar em grandes lugares, você vai viajar o Brasil todo, você vai viajar pelo mundo todo. Tá? Então, mais obviedades, esperanças, promessas, ok? Acontecem com um porque já ia acontecer mesmo, e isso dá base para o pessoal ficar naquela esperança. Nós não precisamos disso, em Jesus nós nos bastamos, tá? Quando houver uma necessidade intensa de que nós sejamos direcionados para algo, Deus falará ao nosso coração de forma a nos chamar mais a atenção. Temos um Deus vivo, mas com certeza ele não é aquele ser
que está ali nas bizarrices desses movimentos religiosos, tá? Isso faz Deus parecer um palhaço, perdão da palavra, é isso mesmo. Nós não precisamos temer aqui, tem pessoas que já estão entendendo e outras precisam levar um choque de vez em quando, de amor, é claro, para aprenderem e saírem desses movimentos. São profecias do óbvio, de falsas esperanças, de coisas corriqueiras. E nós somos direcionados. Aqui o próprio Deus diz, a ele ouvir. Nós temos que ouvir quem? A Jesus, a Cristo. Chega de doideira, meu irmão. Chega de doideira, minha irmã. Vem para o bom senso, para a coerência do Evangelho da Paz. Ok? É isso. Então, definitivamente, esse monte de coisa aí que o povo ouve e fala que é Deus, não é. Essas coisas são encorajadas porque dá ibope nas denominações. Dá ibope para o pregador, dá ibope para o pastor, para o missionário, para a missionária, dá ibope. Mas não é evangelho, não é bom senso. Ok? Eu agradeço você ter assistido esse vídeo até aqui. Continue apoiando o canal, assistindo, compartilhando, comentando, faça os nossos cursos e vamos em frente com fé e amor.